Olha ele E aí, aí, olha ele Fernando, tudo bem? aí. Tudo Deixa eu só bem, mexer aqui cara? no brilho. Vai Boa. falando que eu vou mexer no brilho da tela aqui. Então vamos lá, vamos falar hoje aqui sobre é, algumas abordagens científicas, né, sobre a, a obesidade. E você, com certeza, aí tem alguns artigos que eu sei que a Uhum. gente a gente vai conversar sobre ele hoje, né? A E primeira coisa quem. que seria importante a gente fazer é evitar Uhum, o termo obesidade, tá? É uma das coisas que a sim, gente que estuda cada vez mais, a gente vai percebendo que não dá mais para a gente ficar só do lado da ciência. A gente, como profissional, a gente tem que começar também a questionar e levar essa sociedade a se questionar. O termo obesidade, ele surge, mas ele surge com qual sentido, né? Qual que é a etimologia, né? Vamos dizer assim. É que seria dizer que uma pessoa que comeu demais e ficou muito gorda, né? Mas espera uhum, aí, se você pegar um estudo genético, como que surgiu esse corpo, né? Por que existe um corpo que engorda e que é gordo? E aí você vai entender que no nosso planeta sempre teve muito mais escassez do que abundância de alimento. Nessa escassez, certo, começa-se a morrer os corpos magros, porque eles não conseguiam armazenar a gordura para sobreviver, e o corpo gordo resiste. Então a gente já tem aí um problema. Se nós sim, tivermos uma sociedade que não preserva um alimento de qualidade, né, uma sociedade que não preserva uma alimentação segura, nós temos uma humanidade que é de uma porcentagem muito grande de pessoas com essa genética de armazenar gordura, entendeu? perfeito. Então, isso daí é uma das coisas que os cientistas já estão começando a mexer. O que eu sinto é que existe muita cautela. Nós temos dois movimentos que acontecem. A gente tem os movimentos sociais, e aí é onde nós, profissionais de saúde, vamos ter um pouco mais de dificuldade. Porque os movimentos sociais, eles não admitem alguns termos, eles não admitem a patologização, ok? Para Ok, nós da área da saúde, a patologização, ou melhor, a classificação da obesidade como uma doença, foi uma estratégia, principalmente para os americanos, para que eles tivessem uma segurança para se tratar, entendeu? Porque lá nos Estados Unidos, se você não tem grana, morre e tchau. Então, tudo bem. verdade. Naquele momento que se classificou, deixou claro isso. Classificando agora, nós vamos proteger essa pessoa e vamos dar a ela o direito de se tratar sem que culpem ela. Mas o que acabou acontecendo? Depois de alguns estudos, eles perceberam que a distorção da narrativa e a compreensão dos profissionais se tornou tão grave a ponto deles acreditarem em, em que o estilo de vida saudável cure doenças que não têm cura, né? Que foi um dos estudos que eu te mandei, aonde eles fazem essa Uhum. análise questionando. Se você tiver um estilo de vida saudável, você cura diabetes tipo 1? Sim, não, não cura. Você cura artrite, artrose, osteoartrite? Você vai curar a HIV? Foram essas as perguntas que eles começaram a fazer, porque o que a gente percebe é que estamos com uma dificuldade de falar para as pessoas que não existe cura, né? E aí, quando a gente fala não existe cura, como é que vai tratar essa pessoa? É simples. É só você ver como se trata as questões que não têm cura. Você trata reduzindo sinais e sintomas, você trata evitando que o quadro evolua por um caminho ruim. Então, hoje, você consegue tratar uma pessoa gorda preservando a qualidade da saúde que ela tem. Entendeu? Exatamente. A gente tem visto isso já há muitos anos, né? E graças a Deus, cada vez mais, assim, pessoas como você, como eu, né, que a gente consegue levar essas informações para as pessoas para quebrar esses paradigmas, né? Tem muitos paradigmas aí e as pessoas ainda continuam acreditando que o gordo é um gordo porque é sem vergonha, porque é gordo porque come muito, porque é gordo porque não faz exercício físico nenhum e porque ele é todo uma doença, né? Já, o gordo já chega de coitado, ele já é doente. Graças a Deus, eu tenho feito sempre meus exames, e há muitos anos sou assim.
eu faço meus exames constantemente e não tenho nenhum problema de saúde, não tenho nenhum problema. Se alguém olhar encontraram um desvio para isso, né? Eles já encontraram um desvio para isso. Então, se você virar e falar assim, mas eu faço meus exames, está controlado, eu não tenho nada, eles vão dizer, mas a obesidade inflama. Esse é o termo. Por isso que, Fernando, a gente que quer lutar por isso, a gente tem que começar a falar corpo gordo, porque assim, quando a gente vê o termo obesidade sendo usado, ele é sempre para oprimir, para calar um paciente que está dizendo, não, mas espera aí, eu estou bem, eu estou comendo bem. Não, não tá. Se você estivesse comendo bem, você não estava assim. Não, mas eu só queria ver essa dor aqui. Não, não pode. Daí é o peso, você tem que emagrecer. Verdade. Entendeu? Então, é um sistema opressor. E agora a ciência quer entender o porquê isso, né? A gente agora na nutrição, essa semana, a gente tomou aí um dos maiores baques que a gente sequer imaginava que iria acontecer. Já tem uns tempos que foi criado um guia alimentar. Esse guia, ele é aclamado pelo mundo. E por que ele é aclamado pelo mundo? Porque quando foi feito esse guia, ele foi pensado em todos os tipos de alimento, do natural ao alimento industrializado. Tanto que esse guia, ele diminuiu a birra que existia entre nutricionista e alimento industrializado. Foi a primeira vez que a gente conseguia, talvez os dois, caminhar cada vez mais para solucionar a questão dos danos que alimentos industrializados podem causar nas pessoas. Mas, infelizmente, parece que isso ainda estava incomodando. Então, eles estão tentando mudar as questões desse guia. Só que aí é que tá. Se fosse mudar o ultraprocessado, que aí eu queria ver como que eles iam fazer para provar que não faz mal, né? A gente até entenderia. Mas quando você percebe o que se quer mudar, assusta. Porque eles querem mudar justamente o alimento, que é o que é minimamente processado. Tá entendendo? Então, assim, aquele alimento que tem que estar o mais próximo da rotina, porque como que o guia pensou, bem resumido, ele pensou assim, se você tiver uma boa base de alimentos naturais e minimamente processado, você vai ter condições de ter uma saúde de comer, sei lá, um ultraprocessado, um fast food. Você me vê conversando, você me vê como nutricionista, eu não persigo alimento industrializado. Mas eu não persigo mais porque o guia me permitiu trabalhar com o meu paciente, ajudando ele a ter uma segurança para consumir isso. E aí vem o baque. Qual é o interesse de derrubar esse guia, né? Qual é o interesse no momento que a gente se sente inseguro porque a gente percebeu que o agro, ele não está interessado em vender para a cidade. O agro não se importa com o brasileiro, porque se o agro vende para o brasileiro, ele fica endividado. Se ele vende para o exterior, ele lucra, então ele não quer vender para a gente. Aí já entra algo para mudar esse guia. O que a gente vai comer, Fernando? E aí nós entramos numa outra questão. Esses profissionais que estão trabalhando e olhando dessa forma para as coisas, eles vão achar que a culpa é da pessoa. E essa pessoa ela vai estar vivendo num sistema que, independente do que ela tente escolher, ela vai estar comendo algo que prejudica o corpo dela. Você entendeu? E nós temos aí uma outra questão. Se essa genética de armazenar, ela já vem de uma sobrevivência, como que funciona você colocar para essas pessoas alimentos que você vai armazenar, mas não vai funcionar pro metabolismo? O que eu quero dizer com isso? Alguns alimentos, eles viram nosso estoque de gordura, porque o nosso corpo, vamos lá, ele acredita que ele tem que armazenar gordura para quando ele precisar sobreviver a um período de escassez. Entendeu? Essa é a função do corpo gordo. Se eu estou comendo um alimento que eu só armazeno, aí a minha disposição começa a cair, vai prejudicar a minha concentração. E também esse alimento, ele começa a dar danos, né? Que aí começa a resistência à insulina, aumento de colesterol, com isso impacto no coração, impacto no rim, impacto no fígado. Então, o que a gente está preocupado agora nesse momento? A gente achou que poderíamos viver em paz e que juntos a gente colaboraria um com o outro. E o que nós percebemos agora é que a gente vive um sistema muito mais cruel, competitivo, e aí cadê a preocupação com a vida das pessoas, né? Então, assim, como que as pessoas vão fazer, o que elas vão comer, porque é óbvio e urgente que nas cidades as pessoas tenham um ótimo acesso a salada, fruta,
Ah, mas tem que preparar o seu próprio alimento. Não, a gente poderia conversar com o comércio e ir ajudando essas pessoas que precisam sobreviver vendendo alimento para se criar um sistema que vendesse alimentos mais próximos do que é o preparado em casa. Mas aí, se eu cortar o acesso deles a produtos naturais, eu já vou ter que preparar no meu estabelecimento para vender algo que vem muito processado. Então, você está entendendo Perfeito. por que esses estudos seriam importantíssimos, mas infelizmente eles foram ofuscados pela pandemia, tá? E outra coisa, o único país do mundo que reagiu foi o Canadá. A Inglaterra está passando por uma situação muito triste, delicada, porque eles estão tentando transformar a obesidade em doença lá, né? Então, assim, quando alguém fala para mim, mas obesidade é doença, eu falo, na Inglaterra não é. Ótimo. Na Inglaterra não é. Pois é. E por que que agora eles estão querendo que vire uma doença institucionalizada também na Inglaterra? Por quê? É a pressão mundial. Não sei, Fernando. Eu só sei que tem um laboratório médico envolvido em um dos documentos. É uma coisa que ninguém consegue entender, sabe? Assim, é uma coisa que a gente tem que pensar muito para entender o que deve ser essa preocupação. Eles devem estar muito tristes com as pessoas sofrendo, entendeu? É bem difícil, é bem difícil. E assim, nós estamos agora num momento do país que a gente percebe assim, com esse estudo que foi para você, eu te mandei esse porque eu achei ele muito interessante, né, das falhas do conhecimento sobre o corpo gordo. Se os profissionais, e lá eles colocam bem claro, até mesmo os experts não estão sabendo questões básicas já comprovadas pela ciência, como genética, biologia, meio ambiente, como que a gente vai falar para eles protegerem a vida das pessoas e não atacarem elas, né? A gente agora, nesses dias agora, a gente da nutrição, a gente está lendo muito, a gente está estudando muito, porque para falar a verdade, e de fato, a gente nem sabe como que vai ficar, porque a gente não vai ter muito como proteger as pessoas. Não vai adiantar informar, Fernando. Ah, não coma isso. E eu como o quê? Porque a gente já percebeu que é um sistema que eles querem atacar a base. Tá entendendo? Para a pessoa não ter escolha. E não é só a pessoa você. Aí as pessoas podem pensar, nossa, nada a ver, é só ir na feira. Será? Né? A gente tá aí vendo o arroz. É só ir na feira? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque se para mim tem saída no meu bairro, na minha localidade, a gente não pode achar que isso é Brasil. A gente tem que saber que é um privilégio. Tá? E aí a gente está pensando muito nesse assunto, porque estávamos esperançosos que viriam atualizações sobre essas questões do estigma e do preconceito, estávamos esperançosos de que viríamos mudanças, novos debates. Esses debates eles iam impactar na alimentação, nos tratamentos, mas agora, do jeito que as coisas, os rumos vão tomar, que nem dentro da nutrição, a gente já tem nutricionistas das indústrias farmacêuticas, né, que trabalham para esse setor, defendendo. Então, assim, aí a gente já percebe que dentro da nossa área já vai ter mais briga, mais forte, né? E de fato, Fernando, a gente vai ter que caminhar com muita paciência, muita seriedade. Dizer que nós vamos poder lutar contra a gordofobia agora vai ser uma das lutas dentre tantas coisas que estão acontecendo, sabe? Então, assim, são muitas coisas. E eu vejo que esse estigma, a gente continua com ele, né? Constantemente a gente fica sofrendo esses ataques, né? E aí, assim, resumidamente, é melhor que a gente não trate as pessoas mesmo como tendo obesidade, ou uma pessoa que está portando obesidade, uma pessoa com obesidade. Como é que se deve, então, se chamar a pessoa gorda? Como uma pessoa gorda, simplesmente? Como é que fica? Porque fica complicado, a gente fica assim no meio do caminho entre realmente se basear na ciência e se basear na realidade, no dia a dia, né? E se a gente chama uma pessoa de gorda, ela se sente ofendida, né?
de qualquer maneira, tem pessoas que não conseguem ter esse entendimento. Como você está abordando as pessoas hoje em dia, então? Por mais que incomode, por mais que não aceitem, eu uso sim o termo obesidade, porque é como eu digo, eu preciso estar dentro das normas técnicas e éticas da minha profissão. Então eu utilizo o termo Certo. científico, para a ciência ficou publicado claramente para não usar o termo obeso, mas não só com obeso, não usar o termo, não levar a pessoa a ser doença em nenhum caso. Então, não obeso, não diabético, não nada disso. A gente tem que, eu sempre falo pessoa com obesidade, mas esse é o diagnóstico e depois eu vou falando corpo gordo e a gente vai vendo. Né? Foi como na live que eu fiz com o médico, ele explicou para mim que a gente pode ir pegando isso do próprio paciente, deixar que o paciente refira, né? O que ele, como que ele se vê, como que ele fala. Eu entendo e compreendo os movimentos sociais, mas também entendo e compreendo e sempre falo isso. Se vocês entendessem um pouco mais do que são os bastidores da área da saúde, vocês entenderiam que nós temos que ter um caminhar mais lento, mais prudente, mais embasado. Não é porque a gente leu num artigo que a gente tem uma tese, não. A gente tem que provar essa tese para a gente chegar e botar as cartas na mesa, né? Então, assim, não é fácil para a gente, não será. Eu acho que ainda é um caminhar que vai ser bem mais complicado da gente trilhar, mas pelo menos a gente já está mudando, né? Temos esperanças, temos os princípios de mudar. E agora também a gente pode começar a trabalhar questões voltadas a manter uma alimentação estável para o corpo gordo, né? Porque as pessoas gordas, elas acham que só podem se alimentar se for para emagrecimento, não é bem assim. Então a gente já começa a ter estudos de pessoas falando, associando assim, se eu tenho uma alimentação legal, uma alimentação equilibrada para uma pessoa gorda, como que funciona? Funciona igual para um magro? Sim, funciona igual para um magro. Mas o que a gente precisa urgentemente é entender que essa alimentação tem que estar assegurada, né? E aí a gente precisa sempre ter... Pode falar. Não, tem várias pessoas entrando aqui, a Valdene, muita gente aqui. Eu quero agradecer mais uma vez aí a presença de todo mundo. Quem ainda não está aqui inscrito aqui nesse canal do OBA, da Obesidade Ativa, a gente também vai começar a fazer mais aqui por esse canal as nossas lives. Vamos fazer também muitas entrevistas e com outras personalidades, assim como o Eric, né, que tem muito estudo, né, muito estudo embasado da nutrição. Então, quero agradecer. E se vocês tiverem alguma dúvida, de vez em quando, Eric, você está falhando, né, a sua voz dá uma falhada por conta da conexão. Não. Se alguém tiver... Não... Mas pode ver, quem tá aí na sala... Pessoal, reage com a gente, porque vocês estão tão quietinhos, o que vocês estão aprontando aí? Quem tá assistindo, não falha. É de um para o outro que tá falhando, é um erro do Instagram. Então tá bom. Então, o pessoal daqui pegou e falando que está presente. Se vocês quiserem fazer perguntas, a hora é essa também. Continua dando uma interagida com a gente aqui, porque certamente tem muita gente aqui da área da educação física, da área da nutrição, da área da saúde. Então é bom vocês interagirem, tirar as suas dúvidas sobre essas questões da obesidade, né? Então a gente quando se refere, então, num bate-papo, até mesmo com seus colegas profissionais, vocês hoje em dia estão tratando, então, a pessoa com obesidade. É um estado de estar com obeso. Obesidade. É uma pessoa com obesidade, né? Que é a melhor forma de se tratar, né? De se colocar, vamos dizer assim. Né? E aí o que acontece se desencadeou. Então, por exemplo, eu costumo dizer assim, ele já desencadeou a obesidade? Já. Porque se a pessoa é gorda desde a infância, aí é um outro jeito, aí é um outro jeito da gente abordar essa pessoa, né? E sempre acompanhando assim, como que estão os sinais e os sintomas do quadro, né? Ele está evoluindo na diabetes, ele está evoluindo na resistência à insulina, ele está evoluindo na hipertensão. Se ele não está evoluindo nessas questões, então a gente vai preservando, porque ele está conseguindo caminhar bem.
né? Eu não sei, na área da atividade física, se os profissionais conseguem entender que dentro das limitações desse corpo, né, como que vai tratar ele. Como não é minha área, eu tenho um pouco entendimento. O que a maioria reclama e sempre expõe é que eles chegam lá e, além de toda a hostilidade, todos os maus tratos, parece também que existem profissionais que gostam de provar que eles não são capazes porque eles não se esforçam. A gente já conversou sobre isso até em outra live e falou que são coisas que não fazem sentido. Você, com todo o seu estudo, porque você também, a gente estava conversando, foi super corrido, eu não consegui nem anunciar a nossa live. Você, com o seu estudo na área, você acha que é possível exercícios próprios e até a gente pensar assim num nível iniciante, intermediário e avançado? Porque se eu pego um cliente, eu não sei, vocês chamam de aluno, né? Um aluno gordo que está chegando na academia depois de um bom tempo sem treinar, ele é o quê? Ele é um iniciante? Vocês já pensaram, você vê a educação física se movendo para isso ou não? Olha, então, infelizmente, na educação física também a gente vê os profissionais também não tendo uma abordagem adequada, né, com as pessoas obesas. Assim, meus colegas, meus pares, né, profissionais, eles também têm esse olhar assim de, olha, coitado, você está gordo, vem comigo que eu vou te emagrecer. Existem milhares de programas de emagrecimento através de exercícios, né? O que a gente sabe que, na verdade, não é o suficiente, né? Então, eu costumo dizer que uma pessoa entrar para uma academia gorda, uma pessoa gorda, entrar para a academia só com o objetivo de um emagrecimento na estética ideal, né? Naquela estética padrão que a gente sabe através de IMC, de peso, altura e tudo mais, é sempre muito difícil, principalmente se ficar só na área do exercício. E o profissional também aborda essas pessoas assim, como vem emagrecer comigo. Tem aquela história do antes e depois. Infelizmente está tendo vários programas pela internet hoje em dia, colocando isso, né, que não é uma coisa muito legal, de você falar, olha aqui, a pessoa antes, a pessoa depois, e aí você mostra ali aquela pessoa um pouco mais magra, e às vezes nem tão magra assim. E se a gente parar para pensar, todos esses programas, né, spa e programas de exercício e tudo, que colocam o gordo numa situação de estresse, né? Porque ele acaba tendo que submeter algumas coisas que vão até além da capacidade dele. Eu fico sempre me lembrando daquele programa do Fantástico, né? Que eu esqueci o nome dele agora, mas é aquele programa que pegava um monte de personalidade, né? Gorda, atores, atrizes, e botava eles para fazer ali um período de uma dieta restritiva, de muito exercício, né? E aí depois no início do programa pesava, tudo isso aqui, depois do programa, lá no final daquela rodada de programa, botava a pessoa mais magra, nem sempre tão magra, mas mais magra. E logo depois soltava as pessoas no seu habitat natural, medida e as pessoas certa. voltaram a engordar. Medida certa, exatamente aí. A Nuti Diane, eu acho que escreveu aí. Medida certa, aquele programa do Fantástico. Medida certa mesmo. Torturava, porque assim, eu me lembro de algumas, por exemplo, a Preta Gil, aquela outra cantora lá nordestina também, um par de música sertaneja gordinhos também. Todo mundo voltou a engordar, porque é claro que a pessoa emagrece se ela estiver num spa, num campo de concentração, né? Eu não sei se você conhece e entende esse estudo como sendo verdadeiro ou não, mas dizem, né, que as pessoas que a gente vê nas fotos do campo de concentração nazista, todos magros e esquálidos, saindo do campo de concentração, eles provavelmente eles eram gordos quando entraram, né? E conseguiram sobreviver com alguma caloria que eles ainda mantiveram ali. A Mônica tá, quais as soluções para os obesos que têm hábitos saudáveis e mesmo assim as taxas não descem? Quais as soluções para os obesos que têm hábitos saudáveis e mesmo assim as taxas não descem? Mônica, as pessoas com obesidade, o que acontece? A gente não tem, assim, ninguém informou os profissionais sobre as questões genéticas, né? E aí, o que a gente tem hoje é que, sim, o emagrecimento, ele vai tirar a pessoa disso. Mas o emagrecimento, ele começa a ser um processo extremamente estressante.
E nós, da área de comportamento alimentar, o que fica claro é, você focou no emagrecimento, você esquece o resto. É uma coisa inconsciente, tem muito mais a ver com todas as questões envolvendo o seu próprio parte neural mesmo. Então, como que funciona isso? Você tem todos os hábitos saudáveis, né? Você tem como intensificar, então, por exemplo, é possível que você faça uma outra atividade que te dê prazer, né? Quem é esse endócrino que te acompanha? Como que ele está olhando para isso? Como que ele está avaliando se há uma evolução nisso? Então, assim, às vezes as pessoas acham que eu sou contra o emagrecimento. E eu falo, bom, se eu fosse contra o emagrecimento, eu não seria coerente, né? O problema é como que é feito, porque até hoje, nas últimas décadas, tudo que se fez foi um sensacionalismo sobre esse emagrecimento, tá? Aí tem uma outra coisa, as pessoas acham que eu sou contra a bariátrica, aí eu falo, mais uma vez, eu não seria coerente, porque quando eu fiz a bariátrica, eu estava com o meu corpo extremamente doente, eu desregulei em compulsão alimentar, eu desregulei no peso, e assim, não só o que eu vejo na ciência, o que eu estudo, eu infelizmente senti na pele o que estava acontecendo e precisava de ajuda. E o meu processo de buscar ajuda foi muito mais doentio do que o que eu estava passando, porque o que eu enfrentei dentro desses consultórios, e eu nem sabia na época que algumas situações eram configuradas crime. Então, Mônica, é isso que a gente tem que ter claro na nossa cabeça. Se não está bem e a gente não está conseguindo estabilizar esse quadro, então é sentar e conversar com profissionais que você possa confiar e tomar uma decisão. Então, assim, não adianta a questão entre isso, são coisas que eu não vou concordar. Respeitar a pessoa gorda não tem nada a ver com ela não estar bem e querer fazer escolhas. Tá? Agora, o que a gente percebe é que sempre que você entra em processos de emagrecimento, a chance de tudo isso virar algo doentio é grande. Então, é muito importante você ir conseguindo buscar profissionais para te ajudar nos primeiros pontos que você vai escolher, né? Aí aqui, a outra Mônica, todos que participaram voltaram. Eu não duvido que tomaram remédio para potencializar o emagrecimento. Não, eles poderiam fazer várias coisas. A gente teve The Biggest Loser aí, e ele, na verdade... Poxa, Valdene, obrigado. Valdene Amâncio, ela é uma psicanalista e ela entende bem essas questões também da saúde mental dos obesos, e ela está aqui parabenizando pela nossa live, né? Que legal. Obrigado pela presença aí, Valdene, Edmara. Então, o The Biggest Loser, o que eles descobriram foi que você reduziu a taxa metabólica basal. Olha isso. Então, aqueles programas americanos, que nem... Eu nunca esqueço, e olha que eu nem sou da área de educação física, que eles mostravam as pessoas gordas logo no início vomitando e falavam, olha lá, o que acontece, vocês são sedentários, e olha... Não, aquilo era desidratação! Aquilo não era por esforço, gente. Eu olhava aquilo e falava, caramba! E aí, assim, essa crueldade que a gente tem que entender. E aí, quando você busca na história essa crueldade, hoje, estudando nutrição, vejo que muitos profissionais não aplicam os protocolos básicos. Falo por experiência própria. Lica Noronha, né? O que acontece, Lica Noronha. O que acontece é que é assim, que nem nesse caso da desidratação. Nós, por exemplo, quando atende uma pessoa que quer desempenho, quer hipertrofia, aí é uma outra parte. Aí já confundiram. Eles começaram a chamar de nutrição esportiva para dizer que era um trabalho voltado para quem praticava academia. Não. Nutrição esportiva é para atleta. Porque o atleta, ele tem um gasto que pode arregaçar com a saúde dele, pode acabar com a saúde dele, por causa do gasto que ele tem. Nós estamos tendo colegas da área do esporte que trabalham com atletas e também trabalham com academia, que entram em contato com a gente, trabalha com comportamento e fala assim, Eric, tá ficando difícil, porque essas pessoas, elas não estão entendendo que isso que está acontecendo, essa ação, esse comportamento, esse modo de agir,
ele está voltado para um problema relacionado ou a um transtorno alimentar, ou mesmo a um ideal que é perigoso, né? Então, assim, e são profissionais que estão nessa área há anos. Então, e vai ficando cada vez mais difícil, porque tudo vai se esbarrando na questão comercial. Então, de fato, Fernando, a gente consegue, as publicações que a gente está tendo acesso, manter uma informação calma com a população e tentando sempre respeitar, né, as pessoas que têm aí os seus posicionamentos e as suas contribuições, mas, de fato, é assim, por hora, eu não acredito que a sociedade vai acreditar muito, né? Então, eu, infelizmente, até para quem acompanha a ciência, sabe, tem que dar muito errado para as pessoas começarem a, de fato, se esforçar pelo certo. E nessa questão, eu tenho visto que provavelmente vai ser isso. Porém, com a internet, a gente já consegue ir conversando com quem já passou por isso, quem já viveu isso, e não quer mais. Então, acho que só o fato das pessoas terem a esperança do eu não quero dieta, eu não quero emagrecimento, eu quero saúde, e poder ter profissionais que olham por esse ângulo, isso é importante. Eu me sinto muito feliz, eu sinto que eu estou conseguindo avançar, estou conseguindo falar cada vez mais com profissionais da saúde, da nutrição, por exemplo, foram muitos que começaram a me entender e me ajudar no discurso, então eles também estão repassando a informação, tanto que alguns médicos vêm me procurar porque estão em contato com outros nutricionistas que estão explicando para eles a ponto deles entenderem, porque se a gente não conseguir fazer algo e desestabilizar esse quadro, que é quando a obesidade ela desencadeia e aí ela desregula. E se ela começar a progredir, vai ficar cada vez mais difícil da gente dar conta, porque assim, se desenvolve outros problemas crônicos, né? E aí você sabe que questões crônicas é um tratamento delicado. Com certeza, Eric. E assim, na área da educação física, o que a gente pode ver é que também temos muitos estudos, né, comprovando essa questão de que o exercício físico, né, a atividade física, ela protege as pessoas obesas também. Então, não necessariamente os benefícios do exercício não estão simplesmente no emagrecimento. Então, as pessoas acreditam que elas vão para a academia de ginástica, vão praticar um esporte, um exercício, porque elas precisam, porque o exercício vai dar a elas um emagrecimento total, naquele padrão que elas têm estética da sociedade. Mas só o fato da pessoa praticar exercício físico, ela já está sendo protegida de várias possibilidades de doença, elas saem dos patamares de risco de graves doenças. Então, melhora muito a questão do açúcar no sangue, melhora muito a questão de muita gente que sofre com hipertensão, melhora muito a questão também da saúde mental, que também a gente tem que estar ligado também com a galera da psicologia, da psicanálise e tudo mais. Então, e também a gente consegue ver, e eu não sei, e como não é da sua área, eu não sei se você não tem nenhuma obrigação de ficar observando isso, né? Mas como gordo pode observar, ano que vem, a gente ia ter esse ano, não teve, mas ano que vem a gente vai ter Olimpíadas, e eu tive o prazer de ter as Olimpíadas no Rio de Janeiro, né? E pude observar e pude ver de perto vários atletas nas Olimpíadas gordos, vários atletas gordos nas Olimpíadas. E eles são atletas. E são atletas, e estão lá com fisiologistas, com biomecânicos, com nutricionistas, com médicos, um aparato atrás deles. E muitos desses, né, atletas, né, gordos, que porventura praticam modalidades de luta, modalidades de força, modalidades de atletismo, se esses atletas eles emagrecerem, se eles perderem aquela massa que eles têm, provavelmente eles vão fracassar. Eles precisam, me mandaram aqui outro dia também, eu acho até que eu consegui publicar, repostar, um capoeirista, um cara jogando capoeira, um cara gordo, né, mas jogando capoeira com uma leveza, né, e modéstia à parte, eu dou muitas aulas de ginástica, muitas aulas de aulas coletivas, dou aulas de dança, dou aulas de step, que é aquela plataforma de subir e descer, e as pessoas que me olham, que me veem dando aula, eles já não me veem como uma pessoa gorda, porque eles percebem que eu sou capaz de fazer. E essa história de que é obeso, então se é obeso é doente, e é obeso então porque inflama.
as pessoas têm que entender que por baixo da camada adiposa, e você vai me entender o que eu estou falando, por baixo da camada adiposa está a musculatura, está as articulações, os ligamentos. Se a gente consegue fortalecer a musculatura, os ligamentos, eu costumo dizer que eu tenho um corpo forte, bonito e lindo. Minha barriga é toda tanquinha, sarada, porque se apertar ela é toda durinha, porque dentro tem músculo. Tá certo? Então, o meu músculo, ele está preparado. A minha gordura é simplesmente aquilo que você vê. É a camada adiposa que vocês estão vendo. Mas dentro de mim você não está vendo. E muitos magros, aqueles tais falsos magros, eles são magros aparentemente, mas eles são flácidos e muitas vezes muito mais doentes até que alguns obesos que são ativos, né? Algumas pessoas gordas que são ativas. Você deve entender o que eu estou te falando, né? E tem muita gente aqui. A Lica dizendo que estamos juntos, Éric, precisamos mudar essa visão de nutricionista, só serve para emagrecer. Ó, a Lica aí também falando aí uma coisa muito importante, porque a gente ainda está vendo isso, está vendo muitos profissionais da área de saúde batendo cabeça. Existe ainda um conflito muito grande dentro dos próprios profissionais de saúde, né? Tanto da nutrição quanto da educação física. E aí os médicos, né? E cada um falando uma coisa diferente. Coitado dos gordos, né? Porque eles ficam sendo bombardeados. Um fala que é isso, outro fala que é aquilo, um fala que a dieta daquele jeito é melhor do que a outra. Como é que você está vendo essa ainda falta de união, falta de consenso dos profissionais? Isso daí eu acho que é uma coisa que a gente sentia muito, né? Viver essa desunião profissional. E hoje ela está sendo escancarada para a sociedade. E não é na minha ou na sua profissão, é todas. O negócio é horroroso. A gente sabe assim que a palavra classe profissional não existe, né? A gente sabe que existe como que a gente pode dizer, um profissional ali, um grupo de profissionais, mas que cada um no seu quadrado. Isso é assustador, porque por mais que não funcione para mim, né, funcione para o outro, pelo menos é assim. Quando eu vejo, acompanho inúmeros estudos fantásticos de áreas voltadas, e as áreas voltadas para o emagrecimento, elas estão mudando muito a abordagem, tá? Eu não converso mais com colegas da área de emagrecimento que não sejam íntimos e que não são abertos a mim, porque ali existe uma lipofobia, né? A lipofobia, ela é o medo da gordura. Então, ela é essa busca insana e incansável da solução, né? E aí você percebe que essa solução, ela tá no clique aqui 2 vezes. As pessoas nem sabem que esses perfis que falam de emagrecimento, e aí eles falam também do cachorrinho bonitinho, aí eles colocam uma pessoa com deficiência, quantas curtidas essa pessoa merece. As pessoas ainda nem se ligaram que isso daí é perfil para reunir seguidores para ser vendido. Por isso que eles somem. Eles vivem sumindo, entendeu? Então eles começam com dicas de emagrecimento, e aí eles antes cresciam muito mais do que hoje, tanto que o próprio Facebook iniciou um processo de perseguição à dieta. Lembra disso? Então, assim, você percebe que é uma coisa que se agravou, porque o próprio Facebook ele não é muito de agir contra as coisas, né? Lá nos Estados Unidos eles estão tendo um problemão com isso. Inclusive, a maioria dos funcionários se voltaram contra o Facebook, porque era preciso agir, né, para não ter discursos de ódio, e o Facebook não teve muitas posturas quanto a isso. Mas o que a gente percebe é que quando você fala com essas pessoas sobre emagrecimento, Fernando, ela não consegue ouvir mais nada, tá? Tanto que tem gente que me liga, já aconteceu de eu ficar 1 hora explicando para a pessoa que eu não trabalho com isso. E a pessoa, ela queria que eu trabalhasse com isso para ela. E eu falava, eu não trabalho com isso. Então, é um processo de lipofobia e envolve, e eu sempre deixo claro, é preciso e importante que você busque um tratamento para equilibrar a parte mental e emocional, né? Então, assim, quando você fica nessa fissura, nessa obsessão, os transtornos alimentares mesmo, é muito comum você ter obsessões, né? Tanto que
dependendo do transtorno, você vai ter, que o meu é a compulsão, nós somos impulsivos, então a gente tem que tomar muito cuidado. Nosso senso de humor também é muito comum, a gente dá uns rompantes, assim, alguma piada meio nada a ver, e isso é comum da compulsão, e isso já se percebe. A nossa comunicação também é muito boa, que é da impulsividade, a gente tem essa coisa, né? Agora, por exemplo, a anorexia é muito comum elas serem extremamente inteligentes, tanto que você pode ver que elas desenvolvem pesquisas fantásticas. Foram elas que criaram blogs e reuniam inúmeras meninas juntos para esquematizar como que ia ser o processo de jejum delas, que aí elas chamavam de low food, no food, né? Então, é muito interessante a gente começar a perceber que esse adoecimento, porque isso também é uma doença, ele gera outros problemas, né? Porque agora, quando você fala de ortorexia, você pode ter uma pessoa mais violenta. Porque a ortorexia ela é um transtorno que externaliza. Então, eu quero que você seja saudável. Fica muito difícil respeitar o Fernando se ele não é saudável. E o Fernando é gordo, então não é saudável. Então, eu não consigo te respeitar. Aí, a gente começa a fazer uma pergunta que é a seguinte. Se eu começo a forçar cada vez mais uma sociedade a seguir um caminho de ortorexia, como que vai ficar para ele ser um chefe? Como que vai ficar para ele ser um professor? E aí você começa a ver, na área da saúde, estudantes falando das humilhações que os professores estão fazendo eles passarem, né? A gente começa a ver a questão do emprego, então, o profissional de saúde... Por exemplo, os médicos não são muito de se abrir, mas vários relatos que eu recebi deles, que eles que são gordos, tem vezes que eles têm que sair do lugar, entendeu? Então, assim, é surreal. É surreal. A gente percebe que não existe nenhuma área da saúde que se trata com crueldade como se trata a questão obesidade. A gente sabe que o HIV foi tratado com muita crueldade, porque como a Ana Paula Valadão resgatou esses dias, esse vídeo resgatou isso, tratava-se essa questão como sendo a doença dos gays. Então era um pecado, né, ser gay, e Deus achou essa forma de castigar. Então a gente vê ali, né, na história do HIV, o início tinha um estigma, uma perseguição cruel e mortal. A gente às vezes vê isso muito em filmes e séries, mas hoje o que nós estamos percebendo é que, além de não fazer sentido, quando você consegue alertar, quando você consegue trazer evidência científica, não adianta. A gente tem aí a associação que estuda a obesidade, a gente está aí, teve que especialistas sentarem, pegarem a diretriz, fazer um estudo e falar, olha, tem isso aqui de errado e perigoso, tem isso aqui que não faz sentido, e tem isso aqui sendo indicado, sendo que, tipo assim, não é um produto com uma prescrição, é um produto venda livre, um produto que cria pirâmide, né? Que é aquele esquema de pirâmide. Pirâmide, é. Então, assim, você olha para tudo isso e pensa assim, minha nossa, mas ninguém vai realmente fazer nada? Então, só um movimento social mesmo, é onde entra o pessoal das ciências sociais, da antropologia, da sociologia e da filosofia para conseguir trabalhar melhor isso, entendeu? Mas é um processo bem demorado e nós estamos sentindo dentro da área da nutrição ser um processo agressivo também. A gente recebe muita agressividade, muito. Então, é um negócio assim, agora eu já estou tirando de letra, eu já aprendi a relembrar. A gente tem que tirar de letra, porque senão a gente acaba pirando, né? Tem aqui o professor Lobo dizendo aqui, obesidade ativa, Fernando, te amo, obrigado, Lobo, obrigado aí pela presença também. A Yasmin, acredito eu, falando da intensidade, né, talvez a intensidade das pessoas gordas. A Valdene aqui continua aqui com a gente, é uma tremenda psicanalista também, certamente ela está entendendo muito bem essas questões sociais, essa questão da saúde mental também. E a Renata Andrade falando aqui também, falam que é só fechar a boca e malhar que a pessoa não emagrece porque é preguiçosa. Isso é muito triste, que é só fechar a boca e malhar, e se ela não emagrece é porque ela é preguiçosa. Isso é muito triste. É isso mesmo, então, Renata.
Agora é assim, Fernando, eles estão desconstruindo. Então, cada pouco eles desconstroem uma coisa. Porque é aquilo que eu te falei. Na ciência social, você consegue escrever e linkar. Ah, o fulano falou isso e aí aconteceu isso e gerou isso. Na ciência biológica, é um saco, é um saco. Eu tenho que pegar, fazer um estudo, aí eu tenho que pegar um N, e o N tem que ser grande, aí tem que ser um coorte, aí tem que ser, sabe, uma meta-análise, tem que ser tanta coisa para virar e falar assim, olha, conseguimos comprovar com todas as bases, análises, revisões e comparações possíveis que as pessoas falaram isso para gerar um desespero, uma lipofobia social, que é esse desespero, o medo da engordura, que você tem que emagrecer, para você comprar produto. E aí as ciências sociais já têm essa resposta, né? A Naomi Wolf traz no livro dela, da década de 90, que bastou a mulher começar a ganhar dinheiro, a mulher precisa ser mais bonita. Então, assim, a nível social, a gente já tem isso provado. Agora já começa a se provar a nível científico mesmo, entendeu? E aproveitando, então, assim, vamos aproveitar aqui você para conceituar melhor, em poucas palavras, que pode ter gente aqui que não saiba, não entenda, então é melhor conceituar bem. Você falou de lipofobia e falou de gordofobia. Em poucas palavras, o que vem a ser a lipofobia e a gordofobia? Quais são as diferenças? A lipofobia é o medo de engordar. Se eu engordar, a primeira coisa que a pessoa pensa é que vai ficar feio. Isso é uma coisa que ninguém fala, mas é real. Tipo, é o termo que até baranga, né? As mulheres embarangar. Então, tanto que é muito comum mulheres ouvirem outra mulher, que aí entra a competição feminina, que é um sistema, né? Que assim, aí já é feminismo, eu não sei explicar, eu deixo sempre isso para as mulheres, mas é muito comum mulheres ouvir outras mulheres falar assim, ai, que a fulana engordou, tá buchuda, né? E você sente um prazer, porque ele está reduzindo um ela. prazer de falar. Então, quando você Verdade. Você está reduzindo ela, então, qual que é o processo aqui? A gente gera, e isso é muito comum, uma classe que está acima de alguém ou de algo, né? E aí a lipofobia é esse medo grande de engordar, e esse medo ele te aprisiona e ele faz com que você faça qualquer coisa para evitar isso. A gordofobia tem sido chamada pela ciência de estigma ou viés de peso, que é você focar naquela questão do peso, que é um problema e agora atualmente classificou-se como doença, mas você culpar a pessoa. Então, o que a ciência está perguntando agora é, escuta, nós já falamos que é genética, tem biologia, tem meio ambiente, tem falhas da indústria farmacêutica, tem muitas falhas da indústria de alimentos e tem falhas do agro. Então, todos são culpados. Por que vocês estão culpando a pessoa? Como que ela vai se proteger? Como que ela vai se cuidar e se salvar se vocês rodeiam ela de um sistema patologizador? Não chamaremos mais de obesogênico, porque não é justo, tá? Eu acho que a gente tem que começar a chamar esse ambiente de doentio, de tóxico, de danoso, mas a gente tem que deixar claro que ele vai fazer mal para qualquer corpo de qualquer tamanho. A lipofobia é o medo de engordar, e a gordofobia é aquela raiva que te ensinaram a ter de uma pessoa gorda e você não consegue entender. Ela pode ser internalizada, inclusive, tá? Que é aquela coisa de se odiar por ser gordo, isso é uma gordofobia internalizada. E você acha, Eric, é possível, assim, como um cientista, né, como um pesquisador, você acha que é possível um dia a obesidade acabar por uma simples descoberta de uma pílula ou até de realmente uma manipulação genética e todas as pessoas que são gordas ficarem magras, todos vão ficar magros? E você acredita que isso um dia seja possível? Ou a mãe natureza vai sempre resguardar pessoas gordas
para porventura, quem sabe, no momento de a gente está vivendo uma pandemia, a gente está vivendo um vírus aí brutal, e que dizem que os gordos são propensos, né, são de risco, mas se a gente vier a ter um problema de escassez de alimentos, né, escassez de víveres, escassez e precisar, e tiver uma, sei lá, uma bomba, uma catástrofe, e a gente precisar ir para uma caverna, as pessoas mais gordas, poupadoras de energia, elas não vão sobreviver mais do que as pessoas magras. Talvez a natureza impeça realmente, né, Deus, a natureza, impeça que todo mundo fique magrinho, porque um dia pode ser que o gordo venha salvar a humanidade. Você acredita nisso, não? Eu estava conversando sobre isso com uma amiga hoje mais cedo. Não Sim. adianta a gente falar que uma hora o agro não vai dar conta de plantar se ele não cuida do meio ambiente. Não adianta. Né? E vamos ver. Quando que eles vão acreditar nisso? Não adianta você falar para a indústria de alimento que se ela adoecer o cliente dela, ela não vai ter quem compre. Não adianta. O importante é que sempre tem alguém para comprar. Esse é o pensamento, essa é a questão. Não dá para a gente ficar pensando no mundo, no universo. Se seguirmos no ritmo que nós estamos indo, vai faltar alimento de novo, sim. Né? Porque nós estamos vendo um meio ambiente que não aguenta mais, nós estamos vendo... Só que antes de faltar esse alimento, como que vai ser a saúde dessas pessoas, né? Porque, às vezes, a sensação que dá é que criou-se um sistema que deseja-se, né? Que é meio que um caminho que se leva a pessoa gorda a morrer mesmo. Né, toda essa negação de acesso à saúde, de acesso social ao trabalho, né? Então, assim, hoje a gente talvez esteja tendo problemas porque o ser humano está tentando forçar uma seleção natural de acabar com o gordo. Mas não é uma seleção natural, seria uma seleção humana. Então, por isso que talvez esteja sendo tão difícil. Mas se continuar do jeito que tá, e quem vai sobreviver é os gordos mesmo, porque vai faltar tudo e o gordo vai estar lá, firme e forte. Mas em contrapartida, Éric, você, assim, se a gente até for para um lado meio conspiracional, uma teoria da conspiração, é capaz de que a própria ciência, né, a própria indústria, né, indústria farmacêutica, indústria de produtos dietéticos e tudo mais, esse pessoal não quer que os gordos sumam, né? Porque se os gordos sumirem, cai muito a rentabilidade deles, né? Então, assim, até para quem é do governo, das indústrias, quem está por trás dessas questões todas aí dietéticas e tudo mais, é bom que tenha o gordo, é bom manter o gordo vivendo, né, sobrevivendo, porque aí gera mais e mais lucros, né? Porque tudo é na questão da lucratividade. Tem muito conflito de interesses nessa história toda. Então, por mais que exista uma seleção natural, que a humanidade queira até extinguir com os gordos, eu acho muito pouco provável que isso seja possível. Não só porque é difícil extinguir com o gordo, principalmente se ele for conseguir se manter numa alimentação saudável e ativa e tudo mais, além do que tem essa possibilidade até de que as pessoas dessas indústrias, do governo, até preferem, até do agro, que você falou muito bem, que tem muita coisa do agro hoje em dia contaminada, né? Muita coisa do agro hoje em dia que engorda muito mais, né? Tem a questão do trigo, que é muito estudado, né? Porque o trigo da época de Jesus não é o mesmo trigo que a gente tem hoje em dia, com tantos elementos que foram incorporados a ele, não é isso? Você não acha isso? Eu acho que, primeiro que a gente tem que perceber, assim, toda vez que veio algo muito humano para a gente, ele causa problemas. Então, o alimento, ele começou a receber interferência humana, ele causa problemas. A gente também tem que entender que só uma sociedade unida e junto, né, aliada com seus institutos de pesquisa, hoje nós estamos conseguindo ver nitidamente que existe instituto que é para o nosso bem e existe um instituto mesmo público das faculdades melhores que a gente tem que ter medo. O que a gente tem que perceber é que uma sociedade unida talvez seja mais forte, não só para resistir, como também para ir se guiando, né, nessa situação desse interesse econômico desmedido.
Porque o que seria esse interesse econômico desmedido? É você perceber que não se está trazendo muita solução. Né? A gente não está mais conseguindo confiar nas coisas. Tudo que a gente vê que lança e que se fala, a gente... Sabe? Então, assim, todo mundo está começando a desacreditar de tudo, e isso é, talvez, parte de um processo para a gente começar a selecionar quais são os passos para a gente definir o que é confiável, né? E aí, assim, o que nós entendemos é que você percebe que esses sistemas, eles se aliam, né? Eles se unem. Então, a gente tem aí uma outra questão. Eles não querem só conseguir um poder ou, tipo, um lucro, mas eles também não querem que você tenha saída. Então, é grave, né? Porque, assim, quando você tem uma questão, que nem nesse caso agora, envolvendo indústria de alimento, envolvendo agro, e os dois juntos, você pode pensar, mas e a indústria farmacêutica? Será que ela também está ou ela está quieta, né? Então, que aí foi um outro medo que a gente teve agora, quando os nossos colegas nutricionistas, porque existem dois tipos, né? A gente tinha o colega que ele é pesquisador, ele foi trabalhar para a indústria, para laboratório, e aí já era um laboratório que vinha com um suplemento mais barato, mais acessível, mas com a mesma qualidade. Depois a gente foi descobrindo por quê. Mas era um colega pesquisador que ele dava aula e falava, olha, pessoal, então para esse caso, a gente tem aqui tal e tal e tal. Esse aqui tem que tomar cuidado, porque no caso de pessoas assim, 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 a prescrição vai causar isso, isso e isso. Então, eles ensinavam a gente a compreender as possibilidades e opções que tinham e ficava ao nosso caráter fazer o uso, né, estruturado e bem planejado daquilo. Então, nesse momento agora, a gente já percebe que não, que aqueles que já apresentavam os produtos, que depois se comprovou não ter eficácia, de uma maneira completamente sensacionalista, né, e a gente já via ali que não tinha nem embasamento, então, eles já se manifestaram, então a gente já mais um novo medo que surge. Então, o que a gente tem que entender agora? Não dá para a gente pensar no que vai ser, no futuro, ou pensar, o que a gente tem que pensar é, mas e agora? Como que a gente pode reunir esforços? Como que a gente pode, juntos, começar a fazer uma diferença? Né? E eu acho que isso não é só muito bom. população geral, leigos também. Querido, infelizmente chegamos no minuto final aqui, nossa live vai cair. A gente podia ficar aqui muito mais tempo, o papo é maravilhoso, você é sensacional, quero deixar um abraço do meu tamanho para você, agradecer a presença de todo mundo, tá? E peço que você, então, faça os seus agradecimentos finais, estamos entrando nos 30 segundos finais. Um grande abraço. Poxa, obrigado, Fernando. Pessoal, obrigado, muito obrigado pela companhia, pela participação aí. Valeu, Fernando. Obrigado mesmo, viu? Tudo de bom. Obrigado, um abraço, até a próxima, galera. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.